Em um tempo onde as sombras da ignorância dançavam com a luz bruxuleante das velas e a palavra da igreja era a pedra angular da realidade, o conhecimento era um tesouro vigiado com zelo feroz. A Europa medieval e renascentista vivia sob o olhar atento da autoridade eclesiástica, que definia não apenas a fé, mas os próprios limites do pensamento aceitável. O cosmos era a criação divina, a alma pertencia a Deus, e qualquer poder que não emanasse diretamente dele era visto com suspeita, medo e, frequentemente, como obra do adversário. Neste cenário de controle e ortodoxia, um nome ecoava em sussurros apavorados pelos corredores de mosteiros e universidades, uma obra envolta em mistério e promessas perigosas, o Picatrix. Sua verdadeira origem remonta ao coração do mundo islâmico, provavelmente no século X, sob o título evocativo Giat al-Haq, o objetivo do sábio. Este grimório monumental não era um simples livro, mas um portal para um universo de saberes ancestrais, uma síntese ambiciosa que tecia fios de filosofia hermética, astrologia complexa, práticas alquímicas obscuras, acima de tudo, a arte da magia talismânica e da invocação espiritual. Era um manual prático para interagir com as forças ocultas que, segundo seus autores, permeavam toda a criação. Quando, no século XIII, sob o patrocínio do rei Afonso X de Castela, um monarca fascinado pelas ciências e pelo saber árabe, esta obra foi traduzida para o latim. Ela abriu uma caixa de Pandora no coração da cristandade ocidental. O Picatrix chegava à Europa não como um texto filosófico abstrato, mas como um guia detalhado para operar mudanças no mundo material e espiritual. Mas o que continha este livro que provocava tanto pavor nas fileiras da igreja? O Picatrix era, em essência, um compêndio de magia astrológica. Ele partia do princípio hermético fundamental: o que está em cima é como o que está embaixo, para ensinar como alinhar as operações mágicas com os momentos astrológicos precisos, aproveitando as influências dos planetas e das estrelas fixas. Nele, encontravam-se instruções meticulosas para a criação de talismãs poderosos, imbuídos com as virtudes de corpos celestes específicos, capazes de atrair amor, riqueza, saúde ou conhecimento. Havia fórmulas para construir imagens e estátuas mágicas que poderiam ser animadas por espíritos planetários. Descrevia rituais complexos envolvendo fumigações com ervas raras, o uso de pedras preciosas correspondentes a cada planeta, cânticos em línguas estranhas e invocações diretas a inteligências astrais, entidades que governavam esferas específicas do cosmos. O cerne do problema para a Igreja residia precisamente nesta abordagem. O Picatrix oferecia um caminho para o poder e a manipulação da realidade que contornava a necessidade da intervenção divina, da oração submissa ou da mediação do clero. Ele sugeria que o universo era um mecanismo complexo, regido por leis ocultas e simpatias cósmicas, e que o sábio iniciado, através do conhecimento e da prática ritualística correta, poderia aprender a operar essas alavancas cósmicas. O mago descrito no Picatrix não era um suplicante, mas um operador, um agente ativo capaz de comandar espíritos, influenciar os destinos e alterar a própria tessitura da realidade. Esta promessa de autonomia e poder individual era profundamente subversiva para a cosmovisão cristã medieval, que enfatizava a dependência humana da graça divina e a submissão à vontade de Deus. A ideia de que um ser humano pudesse, por meio de conhecimento arcano e rituais precisos, alcançar resultados que normalmente exigiriam um milagre divino era, para a Igreja, uma blasfêmia intolerável, uma usurpação do poder que pertencia somente a Deus. A ameaça não era meramente teológica, ela possuía ramificações políticas e culturais profundas. O Picatrix era um produto do mundo islâmico, um repositório de saberes que a Europa cristã frequentemente via como heréticos, pagãos ou, na melhor das hipóteses, suspeitos. Vindo de terras consideradas infiéis, o livro carregava consigo o estigma do outro, do rival cultural e religioso. Além disso, suas fontes eram um amálgama perigoso aos olhos da ortodoxia. Ele bebia abundantemente do neoplatonismo tardio, do hermetismo egípcio, atribuído ao lendário Hermes Trismegisto, de tradições astrológicas babilônicas, de elementos da cabala judaica e, claro, da vasta tradição mágica e filosófica árabe. Essa mistura eclética de saberes pagãos e orientais contrastava violentamente com a narrativa de uma verdade única e revelada defendida pela Igreja Católica. O Picatrix não apenas oferecia práticas proibidas, mas também validava cosmovisões alternativas, onde o universo era povoado por múltiplos espíritos e forças acessíveis, e não governado exclusivamente pelo Deus único e trino do cristianismo.
A filosofia subjacente era igualmente problemática. O neoplatonismo e o hermetismo presentes no Picatrix sugeriam uma emanação do divino através de múltiplas camadas da realidade, com espíritos e inteligências governando cada esfera. Isso podia ser interpretado como uma forma de politeísmo ou, no mínimo, como uma diluição perigosa da majestade e singularidade do Deus cristão. A ideia de que o mago poderia ascender através dessas esferas, comungando com essas inteligências e adquirindo poder, cheirava a gnosticismo e a orgulho luciferiano, a tentativa humana de se igualar a Deus através do conhecimento proibido. Em uma era marcada pela crescente vigilância da Inquisição, onde qualquer desvio da doutrina oficial podia levar à acusação de heresia, feitiçaria ou pacto demoníaco, a simples posse do Picatrix era um risco imenso. O livro continha invocações a entidades astrais cujos nomes soavam estranhos e pagãos aos ouvidos cristãos, e descrevia rituais que envolviam componentes bizarros e, por vezes, chocantes. Algumas receitas incluíam o uso de partes de animais ou substâncias consideradas impuras. Para a mentalidade inquisitorial, era fácil classificar tais práticas como necromancia ou comunicação com demônios disfarçados de espíritos planetários. O conhecimento oferecido pelo Picatrix não era visto como uma forma alternativa de sabedoria, mas como uma armadilha diabólica para seduzir as almas incautas. No entanto, apesar do medo e da condenação oficial, ou talvez por causa deles, o Picatrix exerceu um fascínio irresistível sobre certos círculos intelectuais. Alquimistas viam nele segredos para a transmutação e a compreensão da matéria. Magos cerimoniais o consideravam um dos grimórios mais completos e potentes já escritos. Até mesmo figuras proeminentes do Renascimento, como Marcílio Ficino, que traduziu o Corpus Hermeticum e tentou conciliar a filosofia neoplatônica com o cristianismo, e o visionário e trágico Giordano Bruno, demonstraram conhecimento ou interesse pelas ideias contidas no Picatrix. Para esses pensadores, o livro talvez não representasse apenas magia negra, mas uma chave para desvendar os segredos mais profundos da natureza e do cosmos, uma forma de ciência ou filosofia natural operativa que poderia revelar a verdadeira estrutura do universo e o lugar do homem dentro dele. Eles buscavam a prisca teologia, a teologia primordial que acreditavam estar escondida em textos antigos, incluindo os de origem hermética e oriental. Assim, o Picatrix permaneceu como um enigma poderoso e ambíguo, um objeto de terror para a igreja estabelecida, um símbolo do conhecimento proibido que ousava oferecer poder e compreensão do universo sem a sanção divina, e, ao mesmo tempo, uma fonte cobiçada de sabedoria arcana para aqueles que ousavam perscrutar além dos véus da ortodoxia. A igreja o temia porque ele representava a autonomia intelectual e espiritual em sua forma mais radical, a promessa de que o ser humano, através do intelecto e da vontade disciplinada, poderia não apenas compreender o cosmos, mas também interagir com ele e moldá-lo, tornando-se um co-criador em um universo vivo e pulsante de forças ocultas. Era um convite perigoso à autossuficiência em uma era que exigia fé cega e obediência inquestionável. O medo do Picatrix era, em última análise, o medo da própria liberdade humana levada às suas consequências mais extremas e misteriosas. Se essa mensagem chegou até você, é porque havia algo oculto querendo se revelar. Agradeço por caminhar comigo por entre as sombras e os mistérios. Que a sabedoria dos antigos livros e a luz violeta da magia guiem seus passos. Nos vemos na próxima jornada. Até lá, mantenha os olhos abertos. O universo sempre fala com quem sabe escutar.